Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Antes da gente começar o programa de hoje, vamos fazer um registro que estamos absolutamente habilitados. Depois da nossa data inaugural, que entramos no ar faz poucos dias, agora estamos com um e-mail que é o que parece 2020@gmail.com. Quem tiver opinião, mesmo que seja crítica boa ou ruim, entre em contato, vai só nos alegrar e faremos questão de citar nome, endereço, se é que a pessoa deseja, de estar conosco nesta viagem gostosa que fala sobre marketing, propaganda, jornalismo, comunicação. É toda uma grande cachaça de alegria para todos nós. O nosso slogan é: aquele que sabe o que contar é o que parece aquele que sabe o que contar. Mas nós não somos os donos da verdade. Rossini e eu estamos aqui para contar o que sabemos. Agora, você pode também contribuir. Você também pode nos passar informação dentro desse espírito do que nós estamos apresentando nesse podcast. E só vai enriquecer ainda mais o que nós temos a apresentar. Então, mande suas sugestões, seja pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter. Canal é o que não falta. É a oportunidade que nós aguardamos do É o que Parece. E aí, Rossini, aqui estamos de novo com o nosso podcast É o que Parece. E no último programa, nós deixamos no ar aí, depois de contar toda a história do Clube do 100 e do lançamento do livro É o que Parece, que serviu também de inspiração para dar o nosso nome no podcast, nós nos comprometemos a contar algumas histórias, né? Eu acho que essas histórias, são 60 e tantas histórias. Nós podemos até no decorrer dos programas, não só contarmos, mas pegar o depoimento do próprio amigo nosso que conviveu com aquele caos que está no livro. Lembrando que esse livro você pode identificar com a imagem através do Instagram. Aliás, é uma informação genérica que queremos dar, né? Tudo que nós falamos aqui que pode ser visto vai estar no nosso É o que Parece no Instagram, que pode completar aquilo que nós estamos dizendo. E reforçar que esse livro está disponível ainda, alguns exemplares, na Associação dos Profissionais de Propaganda, que você entrando em contato lá por telefone e por e-mail, você pode adquirir esse livro, que é um livro muito interessante, porque tem muita história contada ali que vale a pena rememorar. E quando nós terminamos o último programa, você mencionou um dos causos que você escreveu, Rossini, que foi do que vivido quando aconteceu o sequestro do nosso queridíssimo, hoje falecido, Luiz Salles. Pois é, Zé. Então, olá pessoal, eu até terminando o podcast, o último que a gente exibiu, eu falei, olha, tem vários casos e tal, mas na hora me veio na cabeça, quase que eu comecei, se o Zé não tivesse dado um empurrãozinho em mim, eu ia começar a falar sem dar trela ao que se deveria fazer e que é o que nós estamos fazendo hoje. Eu, por exemplo, escrevi um dos casos chamado Um Bilhete Após o Sequestro. Ocorreu o seguinte, que lá para os 1989, finalzinho de julho, se realizava a festa de entrega do Prêmio Colunistas. E eu fui o presidente do júri nacional daquele ano. Então eu subi ao palco, uma festa maravilhosa, abrilhantada pela Rita Lee, era no Paládio, lotado, gente bonita, publicitários, empresários, anunciantes, era uma festa maravilhosa. E, de repente, o mestre de cerimônia me chama para poder, como presidente, e era assim que se obedecia o ritual, como presidente, abrir-se aquele evento. E eu fiz o seguinte, subi ao palco, agradeci a presença das pessoas e disse que a festa seria maravilhosa, mas estava faltando alguém.
E esse alguém que estava faltando era o Luiz Salles. E quando eu falei que faltava o Luiz Salles, percebi que houve uma movimentação na plateia e eu deixei meu coração falar. A festa começou, houve a entrega dos prêmios. Passados quase 40 dias depois desse evento, o Luiz Salles, que estava sequestrado, foi solto. Pagou muitos milhões de dólares pela liberdade dele, mas 3 ou 4 dias depois da soltura dele, eu recebo um bilhetinho dele, dizendo: caro amigo Rossini, soube que na solenidade de entrega do Prêmio Colunistas Brasil deste ano, você falou em mim. Me sinto profundamente agradecido pela sua atitude. Aproveitando esse fato, escrevi, entre os casos que fazem parte do É o que Parece desse livro, fiz um relato do que ocorreu e aproveitei para enriquecer, porque, modéstia à parte, eu fui o último jornalista que entrevistou ele, Zé. Eu fui convocado para fazer a história dos 70 anos de fundação do Sindicato das Agências de Propaganda. E nesse evento, desse livro, eu tive que recorrer a muitas pesquisas, muitas fontes, e encontrei no Luiz Salles a fonte principal, porque ele tinha sido presidente do Sindicato das Agências de Propaganda muitos anos passados e tinha sido o líder que ajudou a criar a Federação das Agências de Propaganda, que hoje é uma instituição consagrada. Fora isso, tinha detalhes que eu precisava saber. Liguei para o Luiz Salles, dizendo para ele qual era a minha missão. E ele marcou um dia e horário para ir no escritório dele. Sabia que ele não estava bem de saúde e fazia algum tempo que eu não me encontrava com ele. E de repente parou o elevador, alguém falou alguma coisa, eu logo identifiquei a voz dele, eu olhei do lado e vejo ele chegando num carrinho, sim, que ajudava ele a andar, mas todo com uma dificuldade enorme de caminhar. A doença dele era uma doença neurodegenerativa. E ele chegou perto de mim e falou: Rossini, vamos fazer a entrevista? Falei: vamos. Liguei o gravador, fiz a entrevista e realmente, se ele não tivesse falado comigo, eu teria perdido uma fonte rica de informação. E ao final da entrevista, de 1h30, 2 horas, ele perguntou para mim se ele tinha sido útil para mim. Falei: foi muito útil. E eu aproveitei, neste meu caso que eu narro nesse livro, chamado Um Bilhete Após o Sequestro, dando esses detalhes. E eu até mando uma mensagem para ele, esteja onde ele estiver, que não só ele tinha me ajudado, como eu tinha uma dívida de gratidão. Eu até vou me permitir, já que a gente fala de emoção, ler um trechinho aqui, ó. Penso que fui o último jornalista que conseguiu entrevistar Luiz Salles antes do agravamento de sua saúde. Obrigado, Luiz Salles. E eu encerro assim. Mas esse é um caso triste, esse lado que não foi legal na história do Brasil, de sequestros, mas está aqui narrado. E você certamente tem outros que você lembra, inclusive os teus. Não, tem aí um lado bom ainda, queria falar um pouco do Luiz Salles, que eu acho que é importante. Primeira constatação que você mesmo acaba de dizer, desse momento que para você foi fundamental de você fazer uma entrevista de um sujeito querido, amado, que muito fez pela publicidade brasileira e que não está mais entre nós. Verdade. O documento, o registro histórico, e que aquilo que nós procuramos fazer aqui no É o que Parece, sem que seja essa coisa do ranço, da história por nada e tal, mas exatamente para valorizar fatos, momentos e pessoas, como o Luiz Salles foi. O Luiz Salles, junto com o irmão dele, o Mauro Salles, criou a agência Salles Interamericana lá nos anos 60, final dos anos 60, começo de 70, fez uma agência vitoriosa. O Mauro Salles foi um personagem importante na publicidade, na política. Ele foi um cara importante para desenvolver o negócio dele, cuidou muito das associações de classe da publicidade, seja da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, ajudou muito a implantação do CONAR. E o Luiz Salles era o homem da retaguarda, que cuidava do dinheiro e também teve uma participação associativa fantástica, né? Você mesmo acabou de dando esse exemplo da federação, e esse registro de um sujeito que deixa uma história vitoriosa e de muita contribuição para a publicidade brasileira. Bom, a gente falou, não tem uma dose de tristeza, mas tem um registro que eu acho fundamental para mostrar
o que a gente supõe ser um livro de qualidade, porque vai ficar para a história, é um registro. Agora também, né, por outro lado, tem histórias graciosas, hilariantes. Eu acho que você tem na cabeça uma história do Álvaro Almeida, não tem não? A história do Álvaro é bastante interessante. Enquanto eu falasse aí, você tenta localizar qual é o título do caso dele, que acho que encerra bem o que é que ele conta no livro É o que Parece. O Álvaro Almeida é uma pessoa muito bem relacionada no mercado publicitário, um sujeito lá atrás começou com mídia, depois virou veículo, foi sócio de uma representação de rádio e outdoor, depois muito grande, que cresceu muito, chamado LC, sócio então do Luiz Casales e do Carlos Alberto Colessante, e junto com o Álvaro fizeram uma empresa fantástica, chamada LC, e o Álvaro, depois do avanço da idade, ele entrou no mundo do golfe, e hoje é um atuante, ele chegou a ser presidente da Federação Paulista, da Federação Brasileira de Golfe, tem uma relação hoje de amigos e empresários, além dos publicitários, muito grande. Mas ele conta um caso muito interessante, porque tem a ver, primeiro, com um fato histórico triste que aconteceu na cidade de São Paulo, que foi quando o famoso edifício Joelma, né, que tem registros aí, pegou fogo e faleceu uma quantidade enorme de pessoas. E o Álvaro tinha uma característica muito grande, ele sempre foi muito brincalhão, gozador, até hoje é um sujeito de ótimo relacionamento, gosta de brincar e tal. Bom, pois bem, o Álvaro, ele naquela época, quando todos nós prestávamos a declaração do imposto de renda, você tinha que ter a comprovação, até hoje é assim, né? De que aquelas despesas que pudessem ser dedutíveis, pudessem ser comprováveis. Hoje está até mais fácil porque a tecnologia faz com que haja cruzamento de dados, né? Se você pagou a alguém tem que declarar também, então isso é checado instantaneamente. Mas naquela época, você tinha que reter um documento por um período de 5 anos para poder comprovar que você fez aquela despesa. Pois bem, o Álvaro, ele tinha um professor de inglês, estudava inglês particular e pagava e deduzia isso do imposto de renda como uma despesa de educação. Infelizmente, esse professor de inglês faleceu quando aconteceu esse incêndio no edifício Joelma. Chegou o final do ano, o Álvaro fez a declaração dele e colocou aquela despesa sem ter os devidos recibos, porque o professor tinha falecido. Mas ele lançou no imposto de renda dele. E caiu na besteira de contar para alguém, não sei para quem que ele contou. Aí esse cara e mais um grupo de amigos falaram, vamos aprontar para o Baixinho. Ele tem o apelido de Baixinho. E aí, na época do recebimento da declaração do imposto de renda, forjaram um documento com timbre da Receita Federal convocando o Álvaro para uma reunião para prestar esclarecimento da sua declaração. E o Álvaro, na hora, pensou, caramba, é o recibo do professor de inglês. Eles vão me pedir. E aí começou uma pressão, porque ele tinha dia e hora para se apresentar na Receita Federal, e os amigos começaram a pressioná-lo, dizendo, rapaz, o que vai acontecer com você? Olha, ele fumava na época, eu levo cigarro para você lá na prisão, você vai ser preso. Bom, encheram o saco do Baixinho. Até que quando chegou 2 dias antes dele se apresentar e algumas noites mal dormidas, os amigos abriram o jogo e falaram, você caiu na nossa. E ele sofreu por isso ali bem algumas semanas. E o título que ele colocou no É o que Parece é bem aquilo tudo que ele viveu. O título é Gozação de tirar o sono e dar caganeira. Esse é o caos do Álvaro. Esse aqui. Bem, também, será que a gente se contar muito desses causos, a gente não vai esfriar o livro? Ou vai incentivar o consumo? Eu acho que pelo inusitado de uma coisa gostosa que é rir entre amigos, eu acho que é permissível. Tem um que é histórico, ele é hilário, mas eu acho que é histórico, acima de tudo é um exemplo de como você deve ter a tenacidade quando você quer começar o seu negócio. E esse caso é contado pelo Zé Carlos Salles Neto.
o diretor-presidente do Meio Mensagem, a editora Meio Mensagem, que hoje é um dos principais órgãos que conta o marketing e a publicidade no Brasil, tem eventos o ano todo tratando dessa matéria, uma editora que cresceu muito. Bom, lá atrás, o Neto, como nós o chamamos, ele começou com nada. E quando ele começou, isso estamos falando acho que de 40 anos passados, por exemplo, ter telefone era uma dificuldade, né? Hoje, a dificuldade é você encontrar alguém que não tenha telefone. Mas na época, uma empresa ter telefone era um sinal de status até. Pela dificuldade, pelo preço que custava, de conseguir linha, de fazer ligação e tal. E tinha muito orelhão pelas esquinas, né? O orelhão era uma salvação para a população poder ter acesso. Mas o Neto, ele começou a empresa e ele queria, de alguma forma, mostrar que ele estava ali na ativa e não queria mostrar o quão pequeno ele estava ali naquele momento. Então, o que ele fazia? Quando ele precisava ter contatos com o mercado, para ir ajudar a obter notícia, informação, vender publicidade, e o principal foco eram as agências de publicidade e os veículos de comunicação, na frente da casa que ele começou, o Meio Mensagem, tinha um orelhão e ele não tinha telefone. A empresa não tinha telefone. Então, ele pegava a secretária, ia com ela até a rua, no orelhão, ficava do lado dela. Ela fazia ligação para a pessoa com quem ele queria falar, como se ela estivesse no escritório. Pois não, senhor Antônio Rossini, eu estou aqui com o Salles Neto e ele gostaria de falar com o senhor pode atendê-lo? Pois não. Aí você vinha no telefone e falava, peraí, eu vou passar a ligação para ele. E ali, do orelhão, em pé, ele falava como se estivesse no escritório. O bacana disso, primeiro é ele contar, né, e mostrar o quanto que foi difícil e ainda pode ser difícil começar a empresa, mas ter essa vontade de achar um jeito, sem desprendimento, de saber exatamente para onde veio, né? Tem uma frase que eu usei durante muito tempo com os meus filhos, que às vezes se queixavam de alguma coisa que estava faltando dentro da nossa casa, ou que estava precisando de uma viagem e tal, e eu dizia sempre para eles o seguinte: você não sabe como foi feita essa estrada e está reclamando do buraco no asfalto. E eu acho que isso é um bom exemplo de quem começa lá de trás, como o Neto começou, e ter o desprendimento legal, né, de estar mostrando esse momento que hoje é hilariante, mas ele foi, acima de tudo, criativo para mostrar que ele tinha ali um nível para poder estar falando com caras importantes do momento. Não, é um estrategista, é um empreendedor. Sem dúvida. Já que a gente está aqui num ambiente tão descontraído, e vou aproveitar, não vou ler, mas eu vou só de lembrança, lembrar o caso do Nicoli. Aliás, é o caso mais curto que a gente conta no livro, que é do Alberto Nicoli. Também é uma pessoa conhecida, uma pessoa que passou pelos maiores veículos de comunicação, passou pela Sony, foi diretor comercial da Rede Globo, enfim, uma figuraça, um palmeirense troncho, louco. Mas acontece o seguinte, ele era diretor comercial da TV Globo. E saiu... Era no começo, né? No começo. Saiu para o almoço. Voltou, tinha um recadinho. Por favor, ligar para o Dr. Leão num determinado número. Então ele pegou e falou, opa, aqui é um anunciante, estou babando em cima dele. Ele ligou para o Dr. Leão. E aí a pessoa que atendeu o telefone aqui é do zoológico. O Dr. Leão no zoológico. Ele logo percebeu que era uma piada, né? Então ele faz assim... Olha como é que ele termina o conto dele. Em tempo, feita essa confissão, não tem outras lembranças sobre o caso, mas se tiver, enviarei para este livro. Quer dizer, ele ficou tão envergonhado, mas teve a coragem de fazer esse relato que ele caiu na história do Dr. Leão, que era a ligação, o número do telefone do Zoológico de São Paulo. O Nicoli merece o registro, além de ser palmeirense fanático, ele é um sujeito que eu conheço, daqueles que é de poucas palavras. Acho que até por isso que ele escreveu pouco, um caso muito rápido e tal. O Nicoli me lembra muito aquela história do sujeito que estava num almoço com um amigo e comendo uma farta feijoada, morrendo de fome, e o amigo começou a contar a morte do pai dele. E o amigo comendo a feijoada deliciosa, não querendo parar de comer, e o cara ficou falando 10 minutos, contando detalhes, né, do que o pai sofreu, o que aconteceu, da operação que não deu certo, o médico que não acompanhou, e acabou de contar a história, virou para ele, que para mim seria o Nicoli, e falou, escuta,
e seu pai morreu do quê? Ele continuou comendo e falou, de infarto. Acabou. Esse é o Nicoli. Pronto, então é assim. Bom, a gente tá gostoso, sorri, mas tem um lado curioso. Esse livro faz uma revelação, Zé, você vai lembrar, porque a gente fez junto o livro, de Simone Ferraciu. Para quem não se lembra, é um nome consagrado historicamente no meio da comunicação publicitária, porque ele teve a maior empresa de promoção que se tem conhecimento. Aliás, hoje, se levar na ponta mesmo do lápis, a gente não vai achar muitas não, mas a dele era completa. E ela tinha um foco voltado para lançamentos da indústria automobilística. Então, GM contratava ele para os lançamentos dos carros do ano, a mesma coisa fazia a Volkswagen. A Ford. Ele começou com isso na Ford e na Thompson. Ele trabalhava na Thompson. Ele trabalhava na Thompson. E cuidava do departamento de promoção de vendas, e a Ford era um dos clientes da Thompson. Pois é, ele montou a empresa dele e saiu dando verdadeiro show no trabalho dele, que sempre foi muito competente. Um belo ano, a Volkswagen deixa de contratar os serviços dele. E, para quem não se lembra, é só uma questão agora de fazer um flashback aqui mental. O Salão do Automóvel era realizado lá no Anhembi. E era uma semana rocambolesca. Vinha gente do Brasil inteiro, da América Latina, os hotéis ficavam lotados para ver os lançamentos do ano. Era uma festa. Tinha até carro que vinha importado, porque quem cuidava disso era o Alcântara Machado, e ele procurava como apelar mais para o evento, dar punch, para dar riqueza para o evento. Ele trazia carros americanos, europeus. Que na época não existia, não se admitia a compra de carro importado. Mas ele trazia para atrair as pessoas para a exposição. E aí, esse ano, que eu não me lembro que ano foi, o De Simone não foi contratado para montar o stand da Volkswagen. No lançamento, na abertura da feira, e durante uma coletiva de imprensa, onde ia se apresentar um ou dois modelos que a Volkswagen estava lançando, o stand veio abaixo, inclusive machucou pessoas. Aí a imprensa foi em cima. Como tradicionalmente se falava que o maior instalador, montador de eventos, de stands para a indústria automobilística era o De Simone, já sem dúvida nenhuma, inadvertidamente, citava-se como sendo ele o responsável. E ele nunca falou isso para ninguém. Esperou e fez uma declaração muito bonita que está no livro. E ele conta como desabafo, como o fato ocorreu, que ele não gostou, evidentemente ninguém gostaria de ver uma desgraça dessa, um stand desabar um dia do lançamento de um salão do automóvel que representava, e como representa até hoje em outros países, aqui já nem tem mais, mas o lançamento, o esforço do ano em termos de engenharia, de locomoção, enfim, de beleza, de luxo, que acontecesse o que aconteceu com a Volkswagen. Mas ele aproveita e quase que num desabafo ele fala que não foi ele que montou o stand, que ele não quer mencionar quem foi, mas que deixou claro nesse livro que não foi ele e assim mesmo suportou momentos de crise violenta. Ele saiu do mercado, saiu por cima pra caramba. Hoje ele é um sujeito que produz na fazenda dele pinga, cuida de fazer geleias com frutas que ele colhe dentro do sítio dele, em Capivari, vive uma vida gostosa e nós nos privamos de, a cada 2 meses, com a visita dele, na participação dos nossos almoços. Está aqui o texto, é muito legal, muito bacana. O João De Simone, ele obrigatoriamente tem que ser responsável pelo desenvolvimento da promoção de vendas no Brasil. Só isso. Só. Ele é o responsável por isso e tem uma história de sucesso fantástica, além de ser um sujeito maravilhoso, um amigo fraterno, boa gente, que convivemos até hoje. E lá atrás foi ele que criou, junto com 2, 3 outros amigos de outras empresas de promoção de vendas, a AMPRO, que é a Associação do Marketing Promocional, que foi criada com o objetivo de regrar melhor a atividade de promoção de vendas e haver um treinamento, um aprofundamento, de desenvolver novas técnicas na área de promoção. Ele sempre foi um entusiasta dessa área da promoção de vendas. Curiosamente, nessa época eu trabalhava na Norton Publicidade,
brincava de fazer promoção lá com os clientes da Norton, e ele me convidou para fazer parte desse primeiro grupo que criou a Ampro. E quando ele me fez o convite, eu falei, Simone, eu trabalho em agência de propaganda, eu não sou promoção de vendas, porque na época existia uma diferença grande de atividade. A agência de propaganda cuidava do anúncio na mídia, na grande mídia, e a promoção de vendas era algo específica para o ponto de venda, e que a agência de propaganda ou não tinha estrutura suficiente, ou essas empresas de promoção queriam que o dinheiro do anunciante não ficasse tanto na mídia convencional e fizesse mais investimentos do ponto de vista. Então, existia uma disputa saudável, óbvio, do dinheiro do anunciante entre a propaganda convencional e a promoção de venda. E eu estranhei dele fazer o convite, falou, não, Zé, eu quero que você esteja junto, porque como você está em agência e você faz muita promoção, você vai trazer para esse grupo uma experiência de como é que a agência vê a promoção de vendas. Quer dizer, um cara com uma visão maravilhosa, né? Para não deixar, de repente, ser uma coisa que só privilegiasse o ponto de vista das empresas de promoção de vendas. Esse é o João da Simone, e que esse eu faço questão de que um dia participe aqui do nosso podcast, porque esse tem história, se deixar, tem que fazer um podcast só para o João de Simone. Pois é, olha, você que está na bicicleta, está ouvindo aí na sala, enfim. Pessoal, se vocês estão nos acompanhando, estão ouvindo histórias de um certo passado. Porque, na verdade, hoje, as agências trabalham de uma forma conjunta. Todas as atividades dentro de uma própria agência. Isso também tem sido alterado, mas é muito legal. Fiquem conosco. Eu faço questão de que o Zé Francisco faça a frase do dia. Frase do dia. Deixa eu ver uma que possa ser bem interessante para falarmos do dia de hoje. Vou falar de raridade. Raridade. É uma tradução de raridade. O que é? Você ganha pela sua raridade, não pela sua importância. Nossa, não entendi nada, mas deve ser importante. Explica. Você pode ser um cara importante sem ser raro. Isso é comum. Agora, você pode ser feliz e ganhar vida pela sua raridade, mesmo não sendo importante. Nossa, profundo. E o que vocês acharam? Diz aí, pessoal. Entra na nossa conversa, Instagram, estamos em todos os meios de comunicação com um desejo único de fazer uma rodada de bate-papo, de comunicação, de coisas que geram prazer. Muito obrigado, até a próxima, hein? É o que parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação, José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização, Compasso Colab.